A atuação dos defensores alcança os principais conflitos que afligem a população. Em todo o Brasil, a Defensoria Pública já realizou mais de 10 milhões de atendimentos. E as ações coletivas? Você já ouviu falar? Em muitos casos, basta uma ação para ajudar até milhares de pessoas. O problema não é só seu, mas atinge os vizinhos, seu bairro ou sua cidade. Se você tem dificuldade para conseguir vagas em creche, falta medicamento em hospitais, o transporte coletivo não é regular? Então procure a Defensoria. É um direito seu. Defensoria Pública. Garantir o seu direito é nosso maior feito. Associação Nacional dos Defensores Públicos. Entenda, divulgue, valorize. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Só que não. Não adianta. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações direto aqui do Parlamento Paulista. E olha só, até o próximo domingo, dia 28 de março, o Sesc São Paulo realiza o FESTA, Festival de Aprender, com 150 atividades gratuitas que podem ser acessadas virtualmente nos canais oficiais das unidades do Serviço Social do Comércio Paulista. Você conhece o SESI? Vale a pena, aliás, o SESC, né? Vale a pena participar das atividades. A proposta é trabalhar a criatividade ao promover encontros entre artistas e o público com atrações para todas as idades, com oficinas e lives. Muito bom, né? A programação completa do festival pode ser conferida no www.sescsp.org.br. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte de São Paulo informou que a frota do sistema de ônibus estará mantida nos mesmos níveis nas últimas semanas, durante os feriados antecipados, de 26 de março a 4 de abril. A frota do sistema de ônibus. Nos dias 26, 29, 30 e 31 de março, 1º de abril e dia 2, a frota de ônibus será correspondente a de um dia útil. Enquanto nos dias 27 de março e 3 de abril será a mesma que está rodando aos sábados. E nos dias 28 de março e 4 de abril, a frota será aquela que está circulando aos domingos. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes Públicos publica diariamente o Boletim de Mobilidade e Transportes, informando os números de passageiros transportados e também a frota de ônibus programada. No dia 18 de março, a Prefeitura de São Paulo anunciou a antecipação de 5 feriados municipais para tentar frear o avanço da Covid-19 na cidade de São Paulo. Os 2 feriados municipais deste ano, Corpus Christi e Dia da Consciência Negra, e os 3 do ano que vem, aniversário da cidade de São Paulo, Corpus Christi e Dia da Consciência Negra, serão movidos para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril de 2021. Somando-se o feriado nacional do dia 2 de abril, Paixão de Cristo, serão 10 dias de folga até o dia 4 de abril. Essa não é a primeira vez que a gestão de Bruno Covas decide antecipar feriados para conter a disseminação do novo coronavírus. Em maio de 2020, a Prefeitura paulistana antecipou os feriados de Corpus Christi e da Consciência Negra. Segundo o prefeito Bruno Covas, a antecipação do ano passado trouxe melhoras no índice de circulação e também de distanciamento social na cidade de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp agora vai voltar a conversar com a nossa repórter Priscila Silvéria. Ela está de volta ao jornal aqui, trazendo mais informações. Tudo bem, Priscila?
Vamos ver se ela tem o áudio daqui a pouquinho. A gente vai verificar o áudio da Priscila. A Priscila já trouxe informações aqui para a gente na primeira parte do jornal e agora acho que sim, restabelecido. Tudo bem? Você me ouve? Escuto sim, Jeremias. A tecnologia, né? Estou de volta aqui para falar que há pouquinho tempo terminou, por volta de uns 15 minutinhos, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os deputados estavam discutindo sobre a extensão, então, da situação de calamidade, né, pública, que foi formulada, então, por algumas prefeituras municipais e enviadas para a Assembleia Legislativa, né, como uma ajuda emergencial. Bom, os deputados discutiram bastante sobre esse assunto, porque alguns queriam uma comprovação documental da necessidade, então, dessa extensão ou não. E entre ali a discussão, o que ficou decidido é que a Assembleia Legislativa, né, por meio então do presidente, do deputado Carlão Pignatari, vai então agendar ali uma reunião, mesmo que virtual, com o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, para saber então a situação econômica dessas cidades que estão pedindo a extensão e saber se há a possibilidade ou não, se é viável ou não. Então, isso que ficou decidido agora cedo. Bem relevante isso, viu, Priscila? Bem relevante isso que você falou, eu tenho acompanhado também, né? Hoje nós entrevistamos o Sidney Beraldo do Tribunal de Contas, falamos sobre a vacina e falamos também sobre essa questão aí nos tempos de pandemia. A gente sabe que tem que ser aprovada aqui pelo Parlamento Paulista essa questão dos municípios, né? Dessa questão emergencial, como é? Até agora me fugiu o nome, da lei que aprova que evita as licitações. Calamidade pública. Da calamidade pública, exatamente, né? Ele disse que está acompanhando muito, passo a passo, cada um desses municípios. Você já fez uma intervenção aqui no jornal, explicando que a deputada Janaína Pascoal está acompanhando muito de perto do PSL, né? Isso daí. Então, e a gente está aqui também acompanhando essa questão, porque a pandemia continua, os municípios, alguns querem que seja retornada essa situação, mas claro que o parlamento tem que acompanhar junto com o Tribunal de Contas. Mas você ia dar outra notícia para a gente. Uhum. Não, é isso mesmo, Jeremias. E os deputados, eles querem saber exatamente se essas cidades, elas utilizaram, né, porque assim, essa extensão é porque no ano passado as cidades já receberam, né, essa questão da calamidade pública. Uhum. Para estender, eles querem saber se há a necessidade ou não, e principalmente o que foi, de que maneira foi utilizada também a verba, a economia da cidade no combate à Covid-19. Por outro lado, que alguns deputados até argumentaram, há uma necessidade muito rápida. Afinal, nós estamos na segunda onda, né, na variante do coronavírus, então é preciso de atendimento rápido, não dá para pensar muito ou pesquisar muito. Mas o TSE vai ajudar com certeza aí a equilibrar, então, essa linha de pensamento. Jeremias, há pouco, né, você estava falando sobre o feriadão que nós vamos ter na capital paulista. Sim. E as cidades do litoral estão muito preocupadas, então, com a possibilidade de turistas na região e levar, então, a questão, né, da proliferação da doença, do vírus, lá para o litoral paulista. Então, eles colocaram algumas restrições. Olha, tem cidades que já fecharam praias, vão fazer barreiras sanitárias, rodízio de veículos para turistas e também vão pedir a comprovação do teste de Covid, né, para restringir, inclusive, nas rodovias. Então, para quem está achando que vai ter um feriadão, partiu praia, a ideia não é essa, né? O feriadão é para que as pessoas fiquem em casa e que se consiga, então, desafogar um pouco as UTIs, né? Tem cidades, estados, na verdade, que estão aí com uma fila de espera de mais de 200 pessoas para uma UTI. Então, é uma situação muito complicada. Então, quando as pessoas acabam tirando, né, esse fluxo pela cidade,
a proliferação do vírus também acaba diminuindo, essas pessoas conseguem ser atendidas. Só para terminar aqui, algumas restrições, então, no litoral, tá? Nessa fase vermelha. O que não vai funcionar: praias, clubes, academias, igrejas e atividades religiosas, campeonatos esportivos, salões de beleza, cinemas, teatros, shoppings, lojas de rua, incluindo as lojas de material de construção, concessionárias, escritórios, parques e clubes, né? Então, o litoral também vai estar fechado, assim como acontece na capital paulista. Não é um roteiro para esse feriadão, não, é para ficar em casa mesmo, Jeremias. Exatamente. Muito obrigado, viu, Priscila, pelas suas informações, viu? Mais uma vez aqui no Jornal da Rede Aleste. Muito obrigado, um bom dia para você. É o que a Priscila trouxe aí. Obrigada, tchau, tchau. Trouxe muito importante porque, inclusive, a gente já tem visto notícias aí de prefeitos dizendo, olha, não venham para o litoral, né? Não desçam, não é um feriado para lazer, é um feriado para contenção aí do novo coronavírus. Mas agora a gente vai falar sobre vacinação no município de São Bernardo do Campo. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o deputado Coronel Nishikawa, do PSL. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado, Jeremias e telespectador da Rede Alesp. Nós estamos aqui firmes e fortes depois da primeira dose da vacina que nós já tomamos. Pois é, deputado, o senhor já foi vacinado, me parece, nesse domingo. Conta pra gente aí como é que foi a experiência do senhor, encontrou filas, como é que foi? A fila é normal, né? Tinha pessoas na minha frente. Entretanto, foi muito rápido, coisa de 15 minutos aí na fila. Nós fomos super bem atendidos no polo esportivo aqui, na cidade de São Bernardo do Campo. Eu sempre digo o seguinte, na expectativa de nós podermos convivermos novamente social, ter vida social, recomendo, aliás, devem tomar a vacina para que nós possamos ter o convívio social, voltar à vida normal e que todos se conscientizem disso e que tomem essa vacina. Eu fiz a minha parte, no início eu estava até pensando que ia virar jacaré ou coisa parecida que tanto falavam, eu não estava muito a fim de tomar. Mas, em virtude das notícias, do agravamento da situação atual, nós acabamos optando por tomar a vacina da vida. É esse o momento que todos devem tomar a vacina. Se não for por ele, faça pelos outros. Deputado, o senhor lembrou muito importante isso. Nos grupos de WhatsApp, a gente vê hoje muita discussão, né, do grupo de família, grupo dos vizinhos, né? E às vezes, eventualmente, alguma pessoa diz que fica questionando, né? Mas aqui no Jornal da Rede Aleste mesmo, a gente já falou, inclusive, com pneumologistas, né? Olha, a pessoa tem problema de pulmão, pode tomar, não vai ter problema. E o que todos eles dizem é, deve, não é que pode, deve tomar. Então, acho que o senhor está dando um exemplo muito importante, porque não é um momento de vacilar, não. E é uma questão de proteger o próximo também, não é, deputado? Não é só a gente, né? Isso é conscientização da população, não é para ele. Ele pode achar que é para ele, mas o mais importante é você não ser contaminado e muito mais passar para os outros, né? Eu tomei com a consciência de que estou contribuindo. A prova está aqui, ó. Eu tomei domingo passado no Polo Esportivo de São Bernardo e está aqui a prova, né? Eu não estou falando por falácia. E já tem a data de retorno, é a primeira dose ou a segunda que o senhor tomou? Tomou a primeira? Eu tomei a primeira, a segunda está marcado aí para daqui mais uns 10 dias por aí. Então não tem uma data precisa. O senhor tomou a Coronavac, né? Provavelmente, que o retorno é mais rápido. Eu tomei a Coronavac do Instituto Butantan, que é produzido aqui no nosso país e no nosso estado. Deputado, de maneira geral, como é que o senhor tem visto aí a condução da vacinação em São Bernardo do Campo? Em todos os locais, está sendo bem distribuído? Eu acho que está sendo eficiente da forma como está. Inclusive, quando eu tomei a vacina,
o pessoal falou, se o senhor tiver mais algum conhecido, alguém, ainda tem vagas para poder se vacinar, né? Eu, eventualmente, não tinha ninguém aí de memória para lembrar, para indicar, acabei não indicando ninguém, mas naquele dia já me disseram que já tinha vacina, assim, para quem quisesse e não se inscreveu, se inscrevesse naquele dia, no domingo passado. Porque tem uma questão também que não pode sobrar, né? Tem que, de repente, não se usou tudo, tem que se utilizar rapidamente. Agora, deputado, é importante também o senhor falar um pouco, porque voltando naquela questão das informações informais, tem gente que fala assim, eu tomei, assim que eu tomar a segunda, eu já posso sair, já vou fazer minhas atividades. Não é bem por aí, né? Porque tem um período que a gente tem que esperar mesmo após a segunda para estar imunizado, né? A eficácia da vacina não é no mesmo momento que se aplica. Os mesmos cuidados que nós estamos tomando já mais de um ano até agora, nós devemos continuar tomando as precauções recomendadas para que possamos não transmitir, né? Se a gente está imune, espero que estejamos com a vacina, não proliferar esse vírus que é mortal. Hoje, eu tenho recebido alguns pedidos de internação pelo interior. Nós temos aí vários hospitais que nós conhecemos, não tem vaga, não existe vaga no interior para o coronavírus. Então, tomem muito cuidado, tome as precauções necessárias para que não se contamine e muito mais não dissemine o vírus que é mortal. Deputado, durante a coletiva de ontem, 24 de março, o governador de São Paulo anunciou que os policiais, bombeiros e agentes de segurança devem receber vacina a partir do dia 5 de abril. Qual é a importância dessa medida para a categoria? Bom, eles são da linha de frente, né? Eu já tinha feito um ofício para o governo para que adiantasse a vacina para os agentes de segurança pública no geral. Professores também que foram contemplados. Na verdade, está colocando uma categoria que está na linha de frente. Eles seguem exatamente o calendário federal. O federal não estava permitindo e agora, com a permissão do federal, o estadual também está dando permissão para que agentes de segurança possam tomar essa vacina e eles que atendem na linha de frente. Bombeiros, principalmente, né? O resgate, esse pessoal atende diariamente várias pessoas com sintomas ou coisa parecida. Eu acho que tardou, mas enfim chegou. Pois isso é uma excelente notícia, né? Dia 5 para esses agentes de segurança e no dia 12 começa para os professores que também estão na linha de frente e é uma linha extremamente necessária. Deputado, o senhor destinou emenda para o custeio e auxílio das reformas do posto do Corpo de Bombeiros em Santo André e São Bernardo, né? Como é que esse investimento deve beneficiar a corporação e a população? Bom, como é sabido, o ABC, principalmente Santo André e São Bernardo, eram assim, tipo pioneiros em manter convênios com municípios. Entretanto, o ministro Lewandowski considerou ilegal a cobrança de taxa contra incêndio e salvamento. Isso fez com que desmobilizasse a taxa que era cobrada pelo município no IPTU. Isso, o bombeiro ficou totalmente desassistido assim, monetariamente, não tem mais recursos vindo dos municípios, né? E estão vivendo aí a penúria. Esse é o principal motivo de estar destinando maior para o Corpo de Bombeiros no geral, né? Não foi só aqui. No estado inteiro, praticamente, eu mandei uma viatura para lá, uma viatura para cá, que eles estão com carência de atendimento de, principalmente, fogo em mata, né? Que se dá muito na época de verão. Isso, evidentemente, que ajudou e vai ajudar, e eu concito a todos os deputados que tiverem oportunidade que mandem emendas para o Corpo de Bombeiros, principalmente para o combate ao incêndio, que eles estão sem a taxa de cobrança
no IPTU dos municípios, né? Está proibida a cobrança. É por isso que eu destinei uma grande parcela da verba que eu tinha para o Corpo de Bombeiros. Coronel Nishikawa, deputado estadual pelo PSL, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui. Seja sempre bem-vindo com as informações que o senhor tiver aqui para o jornal. Agradeço a oportunidade. A vacina pela vida, por favor, tomem a vacina e contribua para que nós possamos sair dessa crise, que é uma crise mundial. Muito obrigado mais uma vez. E olha, no final da tarde de ontem, 98 doses da vacina Coronavac foram roubadas da Unidade Básica de Saúde em Americanópolis, na zona sul da capital paulista. Um homem armado invadiu a unidade e rendeu uma funcionária que estava na sala da vacinação. Ele fugiu com 10 frascos, cada um com 10 doses da vacina. O secretário estadual de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, determinou a formação de uma força-tarefa para identificar o criminoso e prendê-lo. O caso é investigado pelo Distrito Policial de número 98, onde a ocorrência foi registrada. Em nota, a Prefeitura de São Paulo confirmou o assalto, ressaltando que não houve feridos e que a unidade continua abastecida com a vacina. Jornal da Rede Alesp. Que coisa, hein? Roubo de vacina. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, enviou ao município de Juquitiba, através de emenda parlamentar, R$300 mil, sendo 100 mil para o custeio da área da saúde e 200 mil para infraestrutura e meio ambiente. Em 2020, o município já foi contemplado com emendas para melhorias na área da saúde. Em 2019, também foi destinado 190 mil para a reforma do ginásio poliesportivo Alexandre Bambi. O parlamentar destacou que, principalmente neste momento de pandemia do Covid-19, as pessoas precisam ter um cuidado especial e que a população de Jequitiba merece e tem direito a ter qualidade de vida. Jornal da Rede Alesp. Diante das marcas de mais de 300 mil mortos por Covid-19 e de mais de 12 milhões e 220 mil infectados com o novo coronavírus no país, o Brasil faz da sua população um imenso grupo de risco. Pesquisadores científicos e gestores médicos elencam os principais motivos que levaram à crise na gestão da saúde e o país à trágica posição de epicentro da pandemia de Covid-19. O negacionismo, as curas milagrosas, a falta de orientações centralizadas, a propagação de fake news, o relaxamento da prevenção e a demora na imunização estão entre as razões apontadas pelos especialistas. Em nota enviada à imprensa, o Ministério da Saúde diz estar trabalhando em diversas frentes para garantir a assistência necessária para todos os estados e municípios. Jornal da Rede Alesp. Vamos com mais entrevista. Vamos falar sobre a Sociedade Brasileira de Queimaduras, o SBQ, ou a SBQ. Lançou a cartilha com cuidados para voltar às aulas. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o médico José Adorno. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras e cirurgião plástico. Bom dia, doutor José. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pronunciei correto? É Adorno? Adorno. José Adorno. Doutor, muito obrigado aqui pela sua participação. A pandemia do novo coronavírus e o uso frequente de álcool, né? Tem gente que brinca, né? Eu já estou com álcool aí no corpo inteiro, né? Precisa ter muito cuidado nesse momento. Qual é que é a recomendação principal? Pois é, Jeremias, o álcool é um agente inflamável com a presença muito forte em nossos lares e domicílios, né? Uhum. Então, a sociedade brasileira tem a cultura de usar o álcool como higienizante e sanitizante já há muito tempo, né? Isso é uma luta da Sociedade Brasileira de Queimaduras e todos aqueles que lutam para que a gente evitem as queimaduras por agentes inflamáveis e retirar o álcool como esse agente importante. E agora, durante a pandemia, foi colocado em caráter excepcional uma exposição da população para comprar álcool em maior quantidade, né? O álcool de 70%, que é de alta inflamabilidade. Uhum. Mas isso é muito perigoso, né? Porque o uso negligenciado e inseguro do álcool
pelos adultos ou mesmo pelas crianças que também acabam não sendo alertadas sobre esse perigo. Então, isso tem sido verificado desde o início, nós estamos falando com a Anvisa e com outros órgãos, né? E começamos já no início, em 2019, assim que a portaria foi liberada, nós começamos a fazer um monitoramento nos principais centros de queimado do Brasil, né? E houve, em cerca de maio até o mês de outubro, mais de 700 internações por esse motivo. Internações quer dizer que são os casos mais graves. Naturalmente que uma grande parte da população se queima também e vai para um atendimento ambulatorial. Isso não quer dizer que é menos grave, só não precisa de internação. Então, isso é preocupante, né? Preocupante porque isso aumenta enormemente o risco de queimadura da população em geral, e especialmente a população mais vulnerável, as crianças e os idosos. Pois é, doutor, a gente não estava acostumado a ter esse álcool aí com 70 em casa. Quais são os cuidados para evitar acidentes? Tem uma forma correta de armazenar, de usar? O primeiro cuidado é não tê-lo em casa, né? Nós não necessitamos, na verdade, de álcool para as nossas medidas higiênicas em casa. Então, a utilização de água e sabão, a utilização da água sanitária, a própria Anvisa tem recomendações, né? Se você pegar a água sanitária e diluir, por exemplo, 1 galão desses de água sanitária para uma solução de 2 ml para uma solução de 20 litros, você tem uma solução higienizante e que garante a limpeza de superfícies, né? No caso de tê-lo, que tenha da melhor forma, da forma mais segura possível, que é como se tiver uma arma em casa, né? Então, não pode ficar alcançável às crianças, tem que ficar num compartimento alto para que não se tenha esse acesso muito facilitado para as crianças ou outras pessoas que tenham cuidado, às vezes até as pessoas incapazes, né? Então, a presença do álcool em casa é como um colega exemplificou de Minas Gerais, né? É como ter uma arma em casa, né? Então, o risco é muito grande, é preciso que tenha cuidado em armazená-lo e não usá-lo de maneira inescrupulosa ou maneira insegura, porque os acidentes são graves, as queimaduras são profundas, né? E podem causar sequelas ou óbitos, como acontece em alguns casos, nos casos mais graves. No caso de queimar-se com álcool ou qualquer queimadura, a gente orienta que se faça o cuidado da região queimada, lavando o local com água corrente, água de torneira, para resfriar, né? Resfriar e tirar o excesso de álcool da superfície do corpo ou do local que está queimando. Essa é a primeira providência. Enrola num pano limpo, num pano seco e procura uma unidade de atenção primária de saúde, né? Uma unidade básica ou um atendimento de pronto-socorro. Doutor, a gente fala na queimadura da pele, mas assim, o contato com o olho também é perigoso? Esse álcool 70%? Sim. Tem sido relatado em muitos estados que a utilização do álcool em gel, ele foi, veja só, preconizado até para o possível retorno às aulas presenciais, utilizando aquele totem, aquele dispositivo em que você aperta com o pé e tudo mais, e você dispensa o álcool na mão. Só que isso é muito perigoso, né? Quer dizer, você chegando em alguns locais, chegaram até a colocar isso, disponibilizar-se em escolas, e algumas listas de material escolar, foi aconselhado que as crianças levassem álcool em gel dentro dos seus pertences, né? Isso é absolutamente desnecessário. Pelo contrário, o que tem que ser reforçado com as crianças é a higienização com água e sabão. A própria Unicef, a Organização Mundial de Saúde, todos os órgãos que veem esses indicadores de queimadura com muita preocupação, recomendam que não se utilize o gel dessa forma. Além das queimaduras, a Sociedade de Dermatologia, Oftalmologia, também tem alertado pelo grande número de pessoas que procuram com um acidente nos olhos, por exemplo, de crianças, né? Então, isso pode causar lesão de córnea grave e não deve ser recomendado para a criança utilizar sem que seja com a presença do adulto, sem que seja monitorado, que tenha alguém responsável. Então, não se recomenda usar isso como uma medida de higienização principal. O que se recomenda é lavar a mão com água e sabão. E as crianças, de maneira lúdica, isso pode ser feito pelos professores, pelos pais, pelos cuidadores, e eles aderem muito bem, e especialmente alertando para o perigo de usar o álcool. A Sociedade de Dermatologia também tem alertado, né?
o uso muito frequente do álcool na pele tem causado algumas patologias cutâneas, algumas dermatoses, que são prejudiciais. E é o que nós reforçamos, não precisa ser assim, isso pode ser evitado, isso é uma medida de educação e proteção à saúde à população, especialmente as crianças. Doutor, quando a gente chega da rua, a gente quer desinfectar um alimento, uma compra do mercado, passar na maçaneta, né, ali, e geralmente tem gente que gosta de usar álcool. Então, essa solução da água sanitária pode ser usada nesses casos? Desinfectar uma maçaneta? Sim. O senhor pode repetir? Sim. É 0,2? De 0,2 a 0,1 a 0,2%, a própria Anvisa tem colocado que isso é seguro em relação a você fazer uma concentração bastante diluída para você limpar superfícies, né? É porque às vezes a gente coloca muito também, né? Sem critério. Num copinho americano seria um pouquinho, para 20 litros seria só um pouquinho lá no fundo, talvez. Para 20 litros, você pega uma pequena quantidade de solução de água sanitária que ela já vem comercializada a 2,5%. Né? Então, se você coloca uma colher de sopa num litro d'água, você já consegue essa concentração. Né? Então, é muito fácil de ser preparado isso é seguro, você não precisa. Além disso, reforçar a higienização com outros sanitizantes que não são à base de álcool. A Anvisa tem publicado em seu portal alguns sanitizantes que são vendidos, inclusive, para quem tem acesso, porque outra coisa que você tem que preocupar é o acesso a esses produtos, né? Sim. Tem produtos que não sejam à base de álcool para serem usados como sanitizantes, mas eles são mais caros, naturalmente, né? Tem produto à base de clorexidina e outros produtos até naturais, né, que são vendidos, mas eles são caros. Nós temos que pensar naquilo que tem fácil acesso à população de forma global. Então, a água sanitária ela pode ser usada de maneira segura para limpar superfícies, né? E sempre alertar o perigo do álcool. Doutor, como é que a gente tem acesso a essa cartilha que vocês lançaram, a Sociedade Brasileira de Queimaduras? Então, nós somos mobilizados por algumas mães algumas pessoas que estão sempre em contato com a Sociedade de Queimaduras e por alguns estados, né, que isso já estava sendo preconizado, a distribuição de maneira disseminada nas escolas para a utilização do álcool. Aí nós procuramos fazer uma cartilha para informar essas pessoas sobre o perigo de se utilizar o álcool e quais são as opções que teríamos para fazer essa higienização das mãos das crianças, especialmente das escolas. Então, nós elaboramos uma cartilha que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Queimaduras, né, .org.br, sbqueimaduras.org.br, ou Sociedade Brasileira de Queimaduras, você vai achar facilmente o link. E na parte de produção de material, toda a população tem acesso à cartilha. A cartilha ela tem também um componente digital, em que tem um QR Code, que tem um vídeo ensinando como lavar as mãos. Isso foi uma parceria com uma produtora de material digital, junto com a sociedade, para que a gente ajudasse nesse momento de orientar as pessoas e os familiares, as escolas, e especialmente as crianças, né, para que evitasse esse acidente com álcool de maneira lúdica e de maneira exemplar, né? Então, no site da Sociedade Brasileira de Queimadura tem vários materiais de prevenção, mas esse foi o último especificamente para o retorno às aulas, que acabou não voltando, né, Gênesis? Então, nós estamos nesse comparo, mas a informação é importante e ela é bastante atualizada para que isso tenha acesso a toda a população. Agora, eu aproveitar a presença do senhor para também, o senhor já falou, não ter álcool em casa, evitar, diluir a água sanitária, não precisa ficar usando álcool para fazer higienização, higienizar muito as mãos. Mas no caso de acontecer um acidente, o senhor trouxe números aí grandes, como é que a gente deve... O senhor falou, só lava com água corrente e um pano seco, se for o caso, né? Como é que a gente vai saber se tem que ir para o hospital, não tem, enfim? As queimaduras, de forma global, ela necessita de alguma orientação, por menor que seja a queimadura. Lógico, queimaduras muito pequenas, isso você pode tratar em casa com algum curativo simples, com uma pomada, né? Uma pomada à base de zinco ou mesmo de sulfadiazina de prata, que é uma pomada que na verdade, precisa de receitas, né? Para ser utilizada. Agora, nas queimaduras um pouco maiores, em áreas especiais, na face, na região genital, nas mãos, geralmente precisa de uma orientação de um profissional de saúde.
Então, em queimaduras um pouco maiores ou em lugares especiais, então recomenda-se que se procure uma unidade básica de saúde, um pronto-socorro, para que tenha orientação sobre a cicatrização e que cuidados mais adequados devem se utilizar para fazer isso. Deve-se evitar, no caso de um atendimento de um autocuidado em casa ou numa região mais distante, deve-se evitar, que é muito comum, passar borra de café, manteiga, clara de ovo ou mesmo água sanitária pura, né? Como muitos fazem, qualquer coisa que não tenha orientação do profissional de saúde, para que não se piore a queimadura, evite infecções. Então, a orientação é que numa queimadura que não seja muito pequena, assim, do tamanho de uma moeda, vamos exemplificar que isso aqui é menor, né? A pessoa lave com água, enrole com um pano limpo e procure uma unidade básica de saúde ou um posto de saúde ou algum profissional de saúde para que ele seja corretamente atendido naquela fase aguda e para que se acompanhe a cicatrização. Esse é um problema das queimaduras. As queimaduras elas geram um número de cicatrizações na população muito grande. Se você pensar hoje que nós temos uma taxa de mortalidade no centro de queimado em cerca de 5 a 8% da população internada, mas na população geral as queimaduras têm, conforme o DataSUS, de 2 a 3% de taxa de mortalidade, mas tem um número muito grande de pessoas que não morrem, mas ficam com sequelas, né? Hoje a queimadura é considerada como uma das quartas causas de doença incapacitante ao longo dos anos de vida de uma pessoa. Então, ela é uma doença crônica, né? Então, por menor que seja a queimadura, dependendo do local, ela pode, se for na face, nas mãos, se a extensão for pequena, mas ela pode causar uma sequela importantíssima e isso pode gerar problemas para o futuro de uma criança ou de um adulto jovem, por exemplo, ou com qualquer outra pessoa que seja vitimado pelo trauma térmico, né? Eu acessei aqui, doutor, a cartilha, está escrito aqui SBQ, eu não sei se é exatamente essa, porque essa fala de pipa, fala de várias outras coisas. Mas, de qualquer forma, se for no site da Sociedade Brasileira de Queimaduras, dá para acessar, né? No site dá para acessar. Tem uma área lá só de materiais que são acessíveis à população, que todas a produção de cartilhas e de prevenção e de orientação em relação ao primeiro cuidado, né? Que é esse que você, quando está perto de uma pessoa, o que você deve fazer para que não piore a queimadura, está nesse material. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, doutor José Adorno, presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras e cirurgião plástico também. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. É importante que todos nós cuidemos não só da doença, da pandemia, do vírus, mas também de outros fenômenos que acontecem que possa atingir a nossa saúde. E as queimaduras é uma preocupação muito grande nesse ambiente de isolamento social e de utilização de produtos para higienização. Então, faça isso da melhor forma segura. Muito obrigado mais uma vez. Informação importantíssima. Você viu o que o doutor disse, né? Não tenha álcool esse 70 em casa, né? Evite, porque principalmente o pessoal trabalha fora, aí deixa a criança em casa, e aí como é que vai ser? Então, aproveite essa dica importante e evite. Uma solução de água sanitária na água dá para você desinfectar todas as áreas, aí até as maçanetas, o que você traz da rua, e aí você vai evitar acidente, porque, como ele disse, é muito incapacitante uma queimadura. Vamos a mais notícias aqui do Parlamento Paulista. O deputado Coronel Nishikawa, do PSL, participou da entrega de ônibus escolares que serão destinados para vários municípios no interior de São Paulo. Dentre estes municípios estão as cidades de Duartina, Garça, Pompeia, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra e Veracruz. As autoridades destes municípios agradeceram ao parlamentar pelo auxílio e disseram que é muito importante esta aquisição. O projeto faz parte do programa Caminho da Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O objetivo é levar transporte escolar para as áreas rurais e urbanas para facilitar o acesso das crianças às escolas. Cada veículo desse tem capacidade para 59 passageiros e é equipado com poltronas móveis para o embarque e desembarque de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Uma boa tarde a todos e até lá.
Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.